Eu sei, você cresceu ouvindo histórias de descobrimento e bravos navegadores de um paraíso tropical a ser civilizado. Mas e se eu te dissesse que, nos bastidores da fundação do Brasil, a realidade era muito mais brutal, cheia de ambição desmedida, traições sangrentas e mortes violentas que ecoam até hoje? Prepare-se para desvendar as histórias cruéis e pouco contadas das nossas primeiras capitanias, onde a utopia colonial se chocou com a barbárie. Esqueça o que você pensa que sabe. Hoje, vamos mergulhar nas vidas e, principalmente, nas mortes dos primeiros donatários de Porto Seguro, Ilhéus e Bahia. Em terras onde a promessa de prosperidade podia virar pesadelo da noite para o dia e onde a linha entre colonizador e vítima era tênue. Quem foram esses homens? E como suas escolhas, seus erros e implacável destino traçaram o futuro e as cicatrizes do nosso país? Prepare-se para uma viagem ao lado mais sombrio da nossa história. No século XVI, diante da vastidão e dos desafios de colonizar o Brasil, Portugal, uma potência marítima com recursos limitados, delegou a responsabilidade a nobres e fidalgos. Eram os donatários, homens que recebiam grandes faixas de terra, as capitanias hereditárias, através de dois documentos cruciais: a carta de doação, que lhes concedia a posse da terra, e o foral, que detalhava seus direitos e deveres, como cobrar impostos e fundar vilas. Eles tinham poderes quase absolutos para desbravar, povoar, explorar economicamente e defender o território. Uma aposta arriscada, onde a sorte, a astúcia e a capacidade de cada donatário seriam postas à prova contra a natureza selvagem, povos nativos e a própria inexperiência colonial. Mas o que aconteceu quando esses senhores do Novo Mundo enfrentaram a cruel realidade de terras inóspitas e povos guerreiros? Veremos agora as histórias de Porto Seguro, Ilhéus e Bahia, onde a ambição se chocou com a tragédia e a coroa portuguesa aprendeu lições amargas. Nossa primeira parada é Porto Seguro, a terra que viu Cabral e que, 35 anos depois, em 1535, recebeu seu donatário, Pero de Campos Tourinho, um homem de posses, respeitado, com experiências militar na África e na Índia e uma linhagem nobre que lhe conferia prestígio. Tourinho não veio sozinho, trouxe consigo não apenas aventureiros, mas famílias inteiras de Viana do Castelo, seus parentes e agregados, buscando uma nova vida e fortuna. Ele era a personificação da esperança e da colonização planejada, literalmente um projeto de vida. Tourinho não era apenas um líder, era um estrategista. Ele soube conquistar a confiança dos indígenas locais, os tupiniquins e pataxós. Esses grupos, que já tinham contato anterior com os portugueses através do escambo do pau-brasil, eram relativamente dóceis e abertos a alianças. Em 1535, Tourinho fundou a primeira vila na foz do rio Buraiém. A pesca prosperava, a cana-de-açúcar começava a brotar e os primeiros engenhos surgiam, impulsionando a economia açucareira que se tornaria a base da colônia. Ordem e prosperidade, diria um cronista da época. Mas o que acontece quando o líder se vai e a ameaça vem de fora, de um inimigo desconhecido e implacável? Com a saída de Tourinho, que retornou a Portugal para tratar de negócios e defender seus interesses na corte, seus herdeiros assumiram. E então, o pesadelo. Os temíveis e antropófagos aimorés, povos guerreiros, nômades, caçadores-coletores e ferozes, pertencentes ao grupo linguístico Macro-G, distinto dos Tupi, começaram suas incursões devastadoras. Eles não buscavam alianças no escambo, mas a aniquilação e a caça. A ordem deu lugar ao caos, a prosperidade, a ruína. As vilas foram atacadas, os engenhos queimados, os colonos massacrados ou forçados a fugir para o litoral, abandonando as terras férteis do interior. O que antes era exemplo de sucesso, virou uma história de abandono. Os herdeiros de Tourinho, incapazes de conter os ataques e sem o carisma do pai, venderam a capitania em 1558, aproveitando-se de uma carta régia
de 1548 que permitia a venda de capitanias. Eventualmente, ela foi confiscada pela coroa em 1761, tornando-se uma capitania real, administrada diretamente por Portugal. Uma lição amarga sobre a fragilidade da paz e a dificuldade de manter o controle em um território tão vasto e contestado. A resistência indígena, muitas vezes subestimada e com diferentes motivações entre os grupos, foi um fator determinante para o fracasso de Porto Seguro. Agora vamos para Ilhéus. O nome já diz tudo. Ilhotas rochosas, um litoral lindo, com rios navegáveis e terras férteis, ideais para o cultivo do cacau e da cana-de-açúcar. Tudo para dar certo, certo? Errado. O donatário, Jorge de Figueiredo Correia, era o tesoureiro-mor do Reino de Portugal, um cargo de altíssima importância na corte, responsável pelas finanças da coroa. Ele tinha um emprego melhor e, por isso, jamais pisou em suas terras brasileiras, priorizando seus deveres em Lisboa. Em vez disso, enviou um representante, Francisco Romero, um homem de sua confiança, mas sem qualquer experiência colonial. Romero era o tipo de líder que ninguém queria. Sem experiência administrativa ou militar, arbitrário e cruel. Ele desrespeitava as leis e a própria gente. Impunha impostos abusivos, como a cobrança de dízimos sobre a produção, confiscava bens de colonos e tratava a todos com prepotência, ignorando as necessidades básicas da colônia. Os colonos, muitos deles degredados e aventureiros, mas também alguns homens de bem que buscavam prosperidade, exasperados com seus abusos, não aguentaram. Em um ato de rebelião sem precedentes na história das capitanias, o prenderam e mandaram de volta a Portugal, exigindo providências imediatas e a nomeação de um novo governador. Imagine a indignação, mas a resposta de Correia foi um tapa na cara da colônia. Ele o mandou de volta. Essa decisão, motivada talvez por lealdade pessoal ou pela dificuldade de encontrar outro substituto, desmoralizou completamente os colonos. A desunião se instalou, a confiança foi quebrada. Com um inimigo interno, própria liderança incompetente e corrupta, e os aimorés, os mesmos que devastaram Porto Seguro, batendo a porta, a capitania de Ilhéus, que tinha tudo para prosperar, ruiu. Sem defesa, sem coesão, os ataques indígenas se tornaram insustentáveis, e a produção de açúcar e cacau foi paralisada. Ilhéus foi comprada pela coroa em 1761, um símbolo do que acontece quando a liderança é ausente, incompetente e corrupta. Uma capitania com enorme potencial natural, mas afogada pela má gestão e pela incapacidade de seu donatário em cumprir suas responsabilidades, demonstrando a falha do sistema de capitanias hereditárias em garantir a presença e a eficácia dos donatários. Chegamos à capitania da Bahia, um território gigantesco, estratégico, com uma baía deslumbrante, a Baía de Todos os Santos, que se tornaria um dos pontos mais importantes da colônia, e o seu donatário, Francisco Pereira Coutinho, um fidalgo com glórias militares na Índia, onde se destacou em batalhas navais e terrestres contra poderosos reinos locais, um homem de honra, mas já idoso, e com uma índole que alguns descreveriam como excessivamente branda e crédula, especialmente para os desafios brutais do Novo Mundo, onde a diplomacia e a força precisavam andar de mãos dadas. Coutinho chega à Bahia em 1535, funda a Vila de Vitória e conta com um aliado crucial, Diogo Álvares Correia, o lendário Caramuru. Caramuru, um náufrago português que vivia ali desde 1510, era casado com a indígena Paraguaçu, filha de um poderoso cacique tupinambá, e era um mediador respeitado e temido entre os portugueses e tupinambás, conhecendo profundamente a língua e os costumes locais. Com a ajuda de Caramuru, 3 engenhos de açúcar são erguidos, e as alianças com os nativos são seladas pelos casamentos de companheiros de Coutinho com as filhas de Caramuru e Paraguaçu, criando uma complexa rede de parentesco e dependência. Parecia o caminho certo para a prosperidade e a paz duradoura.
Mas a fragilidade da paz é traiçoeira. A dispersão dos colonos dificultava o controle e a disciplina. E o pior, colonos, com sua arrogância e brutalidade, começaram a maltratar os indígenas, escravizando-os, assediando suas mulheres e invadindo suas terras sagradas. O Estupim, um deles assassinou o filho de um chefe local. A bomba relógio explodiu e a vingança tupinambá foi inevitável. Caramuru, o mediador, aconselhou calma e prudência, alertando para a fúria dos tupinambás. Mas Coutinho, talvez mal assessorado ou por um erro de julgamento fatal, cometeu o erro que selaria o seu destino. Ordenou a prisão de Diogo Álvares, seu principal elo com os nativos. A notícia da prisão e o boato de sua morte foi o estupim de uma sublevação geral e violenta dos tupinambás. Os indígenas, furiosos pela traição e pelos abusos, queimaram tudo, mataram muitos colonos, incluindo um filho do próprio donatário. Coutinho e os poucos sobreviventes foram forçados a fugir para Porto Seguro, a mesma capitania que também desmoronava sob ataques. Após um tempo, a paz foi negociada e Coutinho, com Caramuru, tentou retornar à Bahia, mas a tragédia não havia terminado. A embarcação naufragou na costa de Taparica, um território conhecido por ser um reduto de tupinambás hostis. Os sobreviventes, exceto Caramuru e sua família, protegido pelo respeito que os indígenas tinham por ele e por sua esposa Paraguaçu, foram impiedosamente mortos e, em um ato de vingança ritualística, foram devorados pelos tupinambás. Um fim brutal e canibalístico para o homem que veio com a missão de colonizar, foi literalmente devorado pela terra que tentou dominar e por um povo que ele e seus homens ultrajaram. A história é um emaranhado de versões. Quem foi o culpado? O historiador Acioli aponta o donatário e os colonos pela má conduta e abusos. Vanhargen, por outro lado, culpa os indígenas e os antigos cristãos, os judeus convertidos, pela desordem, refletindo uma visão mais eurocêntrica e nacionalista. Uma coisa é clara, a Bahia, com sua localização estratégica e sua Baía protegida, apesar de toda essa carnificina e tragédia, estava destinada a se tornar a sede do governo geral do Brasil. A falha das capitanias hereditárias na Bahia e em outras regiões levou a coroa a intervir diretamente, pavimentando o caminho para a fundação de Salvador em 1549, a primeira capital do Brasil e o início de uma administração colonial mais centralizada e militarizada. Essas são as verdadeiras histórias por trás das turbulentas capitanias de Porto Seguro, Ilhéus e Bahia. Não são contos de glória pura, mas narrativas complexas de coragem, ambição, erros fatais e implacável realidade de um novo mundo em choque. Elas nos mostram o quão frágil era o controle português, o quão potente era a resistência indígena e como a liderança, boa, ausente ou desastrosa, podia selar o destino de milhares e moldar a identidade de uma nação. A história não é linear, é feita de camadas, de versões, de sangue e suor, de triunfos e fracassos. E só ao desvendar esses capítulos esquecidos, por vezes brutais, podemos realmente entender as raízes profundas do nosso Brasil, as complexidades que nos formaram e as lições que ainda precisamos aprender com o passado para construir um futuro mais consciente. Qual dessas histórias te impactou mais? Você já conhecia esses detalhes sombrios da nossa colonização? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para a gente continuar explorando esses temas e desmistificando a história do Brasil. Se você quer mais mergulhos profundos na história do Brasil e desvendar outros mistérios do passado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E aproveite para assistir essa outra história fascinante sobre a vida e o legado de Caramuru, o mediador que testemunhou a ascensão e queda de uma capitania.